Ore. Desde o início que eu falo para vocês, a chave do nosso sucesso é a oração. Ore, gente. Peça ao Senhor direção. Mateus 9,38, eu anotei aqui. Rogai ao Senhor da seara que mande cefeiro para a sua seara. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Por isso orai. Orai ao Senhor da seara e pede que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Peça ao Espírito Santo que mande trabalhadores, pessoas para trabalhar. Em toda a Bíblia, Deus, ele procura três tipos de pessoas. A primeira, intercessor. Ezequiel 22:30 fala: e busquei entre eles um homem que estivesse na brecha. Segunda coisa, gente, adorador. João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o terceiro e último, obreiros, que é o que nós lemos em Mateus 9:38. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Peça ao Senhor que envie vocacionados. A partir do momento, gente, que eu comecei a orar, que eu comecei a pedir ao Senhor direção, o Senhor foi me mandando pessoas vocacionadas, pessoas voluntárias, vocacionadas. Faça um projeto de oração com sua equipe. Peça para sua equipe, liste os motivos que você tem de oração. Fale com o grupo de intercessão da sua igreja para estar também te ajudando em oração. E eu tive essa experiência. A partir do momento que eu comecei a orar, que eu comecei a clamar, que eu comecei a pedir ao Senhor que Ele mandasse voluntários vocacionados conscientes, voluntários vocacionados que tivessem o chamado, que fosse comprometido, porque como nós aprendemos, tem voluntários vocacionados também descomprometidos. Então comecei a orar, pedir ao Senhor. Só um exemplo para dar para vocês, uma experiência. Eu liderei uma equipe de ministério infantil de uma igreja nova. E era muita gente, como eu falei para vocês, trabalhava com muita gente. Então as pessoas iam lá para o ministério infantil como se fosse a entrada para a igreja, né? Conhecia todo mundo ali no ministério infantil, na igreja, e depois dava tchau para o ministério infantil e ia para outros ministérios. Na verdade, o ministério infantil, como eu falei antes, era a entrada da pessoa para conhecer todo mundo na igreja. Eu falei assim, Deus, não. E as pessoas entravam no ministério infantil e saía, não. Teve um momento que eu fiquei tão sobrecarregada, gente. Todos os domingos eu ia ministrar para as crianças. Eu fazia um compromisso com a minha família, com minha casa. De última hora eu cancelava tudo, porque um membro da equipe não foi. Então foram meses eu ministrando para as crianças todos os domingos. Isso sobrecarregou, isso ficou pesado. E eu disse, Deus, não dá, tá me deixando fadigada, tá me deixando cansada. Porque nós líderes, não é só lá ministrar a aula. Nós lideramos toda a equipe, é material, é estudo, é assunto. Então não é só ministrar a aula. E aí eu comecei a orar. Foi nesse dia que eu disse, Deus, não dá. Comecei a orar, a clamar ao Senhor. E Deus, Ele foi mandando os voluntários vocacionados. E Ele foi tirando aqueles que não tinham compromisso com o ministério infantil. A própria pessoa chegava para mim e dizia, Tia Nay, não dá, meu ministério é outro. E aqueles que não chegaram para mim com todo amor, com todo carinho, eu conversava com a pessoa e a pessoa entendia que realmente ali não era o lugar, né, para ela estar, para ficar ali em um lugar o qual não se sente bem, o qual não tem a vocação. Mas tudo isso, gente, aconteceu. Por quê? Por causa da oração. Então, ore, peça ao Senhor que mande pessoas vocacionadas, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Ministério infantil é muito difícil, eu costumo dizer, meu Deus, é um ministério tão difícil da gente captar voluntários e recrutar voluntários para o ministério. É muito difícil. Eu não sei se com você, se você também tem esse sentimento, mas eu tenho esse sentimento. É muito difícil.
a gente recrutar, captar voluntários vocacionados, pessoas literalmente comprometidas com o reino de Deus. E a palavra de Deus deixa bem claro, né, as consequências de um servo negligente e infiel. Então, se você tem um chamado de Deus, se você tem a vocação de Deus, porque tem que ser feito de qualquer jeito? Não. Cumpra o seu chamado, aquilo que o Senhor te chamou. As crianças precisam de mim, precisam de você. E eu te encorajo nessa hora. Se você está desanimado, desanimada, se você está sobrecarregado, eu também já vivi esse momento de desânimo. Eu já vivi esse momento de sobrecarregado. Então, ore. Peça ao Senhor direção, peça ao Senhor que entre com providência. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir sim ter uma equipe de excelência, uma equipe de sucesso, uma equipe de voluntários vocacionados comprometidos. Amém?